Olá a todos. Mais uma vez estamos aqui no rescaldo da última Assembleia Ordinária de Freguesia, que ocorreu no passado dia 24 de junho. Foi uma Assembleia com 4 pontos de ordem de trabalhos. O primeiro, pouco relevante, foi a aprovação de uma ata. O último ponto, o ponto 4, tem a ver com a gestão autárquica e com a informação financeira, que é um ponto que não é votação, simplesmente informativo. Mas nesta Assembleia o ponto 2 e o ponto 3 eram importantes, que acabaram por ser discutidos ao mesmo tempo. E porquê? Porque tem a ver precisamente com a votação, a discussão e a votação do auto de transferência de recursos para o exercício das competências entre o município de Odivelas e a Junta de Freguesia. E o ponto 3, a discussão e a votação do contrato de interadministrativo da delegação de competências. Portanto, resumindo, nós estamos aqui e aquilo que aconteceu na última Assembleia foi a discussão e a aprovação precisamente do auto de transferências e do contrato em si, daquilo que é competência da Câmara e daquilo que é competência da Junta. Quanto a este assunto, apraz-me dizer que existem aqui, se calhar, 3 pontos que merecem, que valem a pena serem apresentados. O primeiro, que já começa a ser recorrente, é a falha na matemática, ou seja, começa entre o auto, a apresentação do auto e a apresentação do contrato, nós denotámos alguns, para não dizer bastantes, mas alguns erros demasiado evidentes que não podiam passar ao lado. E, portanto, nós próprios, durante a Assembleia, fizemos questão de levantar isso, coisa que o Executivo, até o próprio Executivo, tenho que o dizer também, antecipou-se e revelou e reconheceu os próprios erros. Portanto, isto já começa a ser um hábito em termos de apresentação de documentos com erros, mas pelo menos neste caso o próprio Executivo assim o reconheceu e antecipou-se à nossa intervenção, assumindo os mesmos. Depois há aqui outra questão que temos a ver, que é a questão da transferência de fundos. Portanto, basicamente, isto não é só falar de competências e daquilo que é da competência da Junta ou da Câmara, mas também estamos a falar da transferência de fundos. E ano após ano, quando vêm estes contratos e estas transferências e estes contratos interadministrativos entre a Câmara e a Junta, acaba sempre por haver um choradinho das juntas, e estamos a falar, neste caso, da Junta de Freguesia de Odivelas, que nunca recebe o dinheiro que seria suficiente, portanto, que nunca consegue fazer aquilo que se propõe a fazer inicialmente e, portanto, chegamos no final, depois de um ano, e a culpa morre solteira. Ou seja, se as coisas não foram feitas, é porque a Câmara não disponibilizou dinheiro suficiente. Se as coisas foram feitas, é porque a Junta capacitou-se e tem receitas próprias e, de uma forma mirabolante, conseguiu realizar aquilo que se propôs. Nós achamos que vai haver certamente uma revisão orçamental, mais uma, porque isto só prova que as propostas orçamentais do início do ano depois não são capacitadas e não se adequam à realidade que temos, mas estaremos cá para ver. O terceiro ponto tem a ver do próprio contrato com bastantes áreas cinzentas. E o que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que muitas das competências, e vou-vos dar um ou dois exemplos, são suficientes, com a questão, por exemplo, do arborismo ou da questão das podas das árvores, que alguma parte é competência da Junta, mas depois elas só podem ser feitas com a autorização da Câmara. E, portanto, caímos aqui numa zona cinzenta. Depois, se a poda de uma árvore é mal feita, a quem é que atribuímos? Foi a quem executou e à Junta, ou foi a quem autorizou, que é a Câmara, e que não deu as indicações corretas? Portanto, quando as coisas depois correm mal, mais uma vez a culpa morre solteira e depois não se sabe a quem nos dirigirmos, se é à Junta de Freguesia ou se é à Câmara, e o assunto morre por si porque ninguém depois quer assumir. Outro tema, por exemplo, a questão dos passeios. Portanto, isso já foi discutido por algumas vezes na requalificação dos passeios, onde chegámos ao ponto de discutir, porque a Junta tem que requalificar os passeios e os empedrados, mas se houver um buraco já é da competência da Câmara e, portanto, chegámos ao cúmulo de discutir qual é o tamanho do buraco necessário para ser da competência, ora da Junta, ora da Câmara. Portanto, isto não faz qualquer sentido. E, portanto, há aqui um conjunto de áreas ou zonas cinzentas que continuamos sem conseguir perceber, efetivamente, de quem é a competência e de quem é que consegue realizar ou não essas tarefas. Desta Assembleia também, e já terminando, do período antes da ordem do dia, foram apresentadas, desta vez, menos propostas e menos recomendações do que na última Assembleia. Eu vou-me focar nas nossas, porque das 3 que apresentámos foram aprovadas 2. Uma tem a ver com o reforço da fiscalização e combate à venda ambulante e ilegal. Portanto, basta circular na freguesia, conseguimos ver, basta ir ao metro de Odivelas, basta passar lá em cima na José Régio, na Jorge Sena,
basta passarmos ao pé da mesquita, já começam a aparecer cada vez mais vendedores e, portanto, nós não queremos que um dia tenhamos e queiramos andar na rua e termos que andar a desviar dos cobertores e dos tapetes e dos vendedores que simplesmente alocam os seus pertences. E já nem estou a falar de objetos, muitos deles até vendem comidas sem qualquer tipo de fiscalização e, portanto, nós propusemos a fazer o reforço da fiscalização a estes vendedores e que foi aprovada em Assembleia. E, finalmente, a recomendação também aprovada de um concurso musical, que isto é um tema já pensado há algum tempo, também tem a ver, dada a proximidade, também foi apresentado agora, dada a proximidade das festas de Odivelas que estão aí a chegar, e do concurso musical para tentarmos trabalhar com a prata da casa. Ou seja, ao invés de andarmos a contratar artistas nacionais, muito bem, mas não só, mas também internacionais, como foi agora no Odivelas a mexer de há pouco tempo, nós queremos tentar e promover a cultura musical da zona. Um sentido era mais num sentido de concurso de bandas de garagem, mas nós não limitámos, portanto é um concurso musical, até mesmo no género, não colocámos qualquer restrição ao género musical. É um concurso, os meios, não se gasta muito dinheiro, portanto a própria Junta tem instalações, é só promover o concurso, receber os candidatos, fazer o concurso. E mesmo a nível de prémios, nós propusemos a que o prémio houvesse um prémio financeiro, mas que o grande prémio fosse precisamente a atuação numas próximas festas da cidade e que essa banda ou que esse cantor conseguisse promover e conseguisse crescer aqui na nossa cidade. E basicamente, assim resumidamente, foi aquilo que se passou na Assembleia de Freguesia. Quero dizer que continuamos a trabalhar em prol da freguesia. Contamos com todos, queremos continuar a ouvir as vossas opiniões, as vossas sugestões e estaremos aqui para trabalhar. Obrigado.